Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui por mais um episódio do Fala Sério Podcast. Meu muito boa noite, né? E estamos aqui com mais esse episódio e vamos falar de algo polêmico, né? Vamos falar sobre sexualidade, ou seja, um tema muito importante para que a gente possa se desenvolver como casal, ou muitas vezes como solteiro, algumas polêmicas, algumas perguntas ou algumas coisas no lado espiritual, já que estamos falando de algo espiritual que nos influencia. Então eu quero dar as boas-vindas, né, ao Naldo, o nosso coprodutor aqui. Olá, pessoal. E a nossa ilustríssima convidada, a pastora Guil, né? Conhecida como pastora Guil, mas é pastora Egleilda, né? Boa noite a todos. E é um assunto realmente que vai nos interessar. Ok, então vamos lá, né? Já que é polêmico, vamos para a primeira pergunta polêmica. E a base desse podcast, né? Agora, desse episódio. Então, na verdade, apóstola, o que é o sexo? O sexo, na verdade, é a principal porta de transferência, tanto emocional como espiritual, né? Na luz da verdade, é a moeda espiritual, né? Que é o sangue. Então, a maneira que você está vivendo essa área determina se você realmente está vivendo para a luz ou para as trevas, né? Então, nós estivemos agora diante de um episódio de uma época, né, que é a época do carnaval, né, onde altares da sexualidade são levantados, né? Então, é esse tempo, né, que é o tempo da prostituição. A gente sabe disso, todo mundo sabe disso, né? Isso não é por conta da Bíblia, mas a gente sabe que muitas coisas acontecem, né, nessa época do carnaval. Então, o inimigo, na verdade, ele não é criativo, né? Criativo é Deus e ele depositou isso em nós. Então, na realidade, o inimigo precisa do homem, né? Em vez de falar inimigos, eu vou explicar para vocês demônios, né? Espíritos malignos. Eles precisam do homem, né? Homem, quando eu falar, é homem e mulher. Eles precisam de nós, no caso, para eles se movimentarem, para eles se satisfazerem. Por isso que essa época do carnaval, esses altares de prostituição, eles são ativados. Tá, e então como é que a senhora vê o sexo hoje, né, nos dias atuais? Na verdade, o sexo hoje está muito banalizado, né? A gente vê isso, né? Foi profanado com muita coisa, né, contaminado, né, mas o idealizador do sexo é Deus, né? Ele fez como, na verdade, uma satisfação para o homem e para a mulher, para procriar, para multiplicar, né, o ser humano na Terra. Então, ele constituiu isso como algo sagrado. E hoje é exposto, a gente vê na mídia, em teatro, nas ruas, né, e músicas, né, e uma série de coisas é citado. Por aí vai, né? Tá, e a senhora falou que tem o inimigo, ele usa o ser humano. Então, mas o que está a mais, né? O que está por trás, né, de uma forma mais detalhada, né, além do inimigo que a senhora falou, né, o que está por trás desse conjunto do mundo espiritual? Eu vou ler para você uma palavra em Levítico, capítulo 17, 17, versículos 11, e ele diz assim: porque a vida da carne está no sangue, eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então, a Bíblia está mostrando aqui, né? No termo espiritual, nós falamos que o espermatozoide e o sêmen da mulher são sangue branco, né? Porque no espiritual existe o sangue preto, que é o sangue que é queimado, né? Existe o sangue, que é o sangue da vida, né? Mesmo. E existe o sangue branco, né, e o sangue verde. Nós não vamos entrar nessa coisa, mas só para dar uma pincelada nisso aí. Então, o esperma e o muco vaginal são sangue branco. Por quê? Porque é DNA, entendeu? É um DNA.
Então, quando eles se misturam, quando ele é praticado, então, nesse contexto, no contexto bíblico, são altares das trevas, por quê? Porque há uma ligação de sangue, entendeu? Há uma ligação de sangue com o ser humano. Quando existe a relação sexual, ali está havendo uma troca de sangue, entendeu? Então, há uma mistura, uma fusão do DNA, entendeu? Então, isso mostra na realidade, né, que são altares levantados para a prostituição, né? E muitos cristãos, na verdade, têm vivido na fornicação, né? E à luz da Bíblia, a gente vê que está errado, né? Eu vi até eu acho que foi de um médico falando sobre isso mesmo, que na verdade o sêmen, eu às vezes me perguntava, né? Porque como é que a pessoa pega AIDS, né? Porque eu vi acho que foi um médico falando sobre isso, o próprio espermatozoide, ele vai com sangue, né? Ele tem uma porção de sangue. Por isso que tem essa ligação, como a senhora está falando. Porque sangue é uma aliança, né? Algo uma carnal, aliança, uma junção carnal nesse sentido. Isso, é. Então o próprio sêmen ele tem uma quantidade pouca de sangue. Por isso que tem. Então, é por isso que a gente às vezes leva essa questão do sexo, algo assim tão, Sim, né, banal. tão simples, né? quando na verdade é algo muito complicado, né? E há estudos que já comprovam, né, que essa mistura realmente transfere em algumas coisas. E a gente vai falar disso, né? Isso, então, uma outra coisa também, né, que cristão também tem vivido muito é concernente às uniões estáveis, né? Às vezes as pessoas se juntam, né, e levam a vida achando que não tem necessidade de um casamento, né? Mas o casamento ou o sexo, ele não faz casamento, né? O sexo apenas liga almas, né? Então a gente precisa ter muita noção de tudo isso que a gente está fazendo, né? Tudo isso aqui não é crítica, o que eu estou expondo, né? Mas na verdade falando à luz da Bíblia, para que todos possam realmente se ajustar, né? Se quiser. Amém? Tá, então, essa parte de união estável, só voltando um pouquinho aqui, então, hoje se a pessoa tiver num relacionamento sem estar casada, ela teria uma preocupação, teria que fazer um ajuste por estar numa situação dessa? Sim. É necessário que se alinhe diante da palavra. Vou ler mais uma palavra para vocês, né? Mateus, capítulos 19. Eu quero colocar para que as pessoas vejam que não é uma questão apenas porque a gente entende dessa forma, né? Mateus, capítulos 19, versículo 5, diz assim: E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse deixará aqui, ele é muito complexo. Não é deixará apenas sair de dentro da casa do pai e da mãe, entendeu? Esse deixará aqui é você estar deixando a sua vida de solteiro para você assumir uma família, para você assumir um casamento, assumir uma responsabilidade, entendeu? Então, quando você vai para uma união estável, você não concretizou ela, entendeu? Por quê? Porque ela não está legalizada. Então, a união, na realidade, somente no acordo eu e você, entendeu? Somente no acordo mulher e homem, não é uma união legalizada pelo Senhor. Não tem, sabe? Porque, como eu disse, o sexo, ele liga a alma. O sexo, ele não faz casamentos, entendeu? Ele não tem esse negócio. Então, esse altar precisa realmente ser legalizado, porque é um pacto, tem um pacto de sangue, tem uma aliança, como o Ítalo falou. Há uma aliança de sangue ali. Então, precisa ser legalizada. Mas vamos lá, entendeu? Uma pergunta, né? Nesse contexto assim. Então, quer dizer uma analogia. Então, quer dizer que, por exemplo, você está falando sobre a união estável, mas, por exemplo, isso se caracteriza a você casar na igreja ou um casamento, não sendo união estável, mas um casamento no civil,
ter essa mesma validade diante do Sim, Senhor? sim, porque o casamento civil você também recebe a bênção, entendeu? Ainda que não seja um casamento religioso, mas você recebe a bênção, porque você está ali diante de um juiz de paz e ele está abençoando, ele está legalizando, entendeu? É porque é aquela coisa assim, as pessoas não levam o tipo de ambiente. Por exemplo, existe um ambiente, entendeu? Que esse ambiente, ele é testemunha daquilo que está sendo feito, daquele acontecimento ali, entendeu? Então, ali já há uma bênção naquela união, porque houve um acordo, houve uma junção e eles assinaram aquilo ali. Então, está legalizado, Entendi. entendeu? Tá, então, em resumo, né, sem ter esses ajustes, podemos dizer que o sexo, então, fora desses padrões, é pecado? Fora dos padrões, o sexo, na realidade, ele não é pecado. Ele é pecado quando ele está fora dos padrões, né? No caso, dois solteiros, né? Quando eu falo dois solteiros, estou falando dois homens, estou falando homem e mulher, né? Uhum. Então, dois solteiros, eles têm relações agora, né? Estão corretos? Não, está errado. Então, o sexo que eles estão praticando é um sexo que está em pecado, entendeu? Então, o sexo, na realidade, Deus, quando eu vou falar algo aqui agora que eu acho que pode até chocar algumas pessoas, mas o sexo, quando ele é correto, homem e mulher, esposo e esposa, ele é uma adoração ao Senhor. Porque foi ele quem idealizou, entendeu? Uhum. Foi ele quem criou, foi ele que deu para nós esse prazer. É porque de tudo o inimigo sempre inventou algo, né? Para dar, né? Então, o sexo ele se torna uma batalha espiritual quando ele está fora do contexto bíblico, quando ele está fora do contexto do qual foi criado, entendeu? Então, quando passa disso, realmente ele Eita, desliga aí. Quando passa disso, né, ele se torna uma batalha espiritual. Porque, por exemplo, veja bem, ele se torna pecado, né, e ele se torna uma batalha espiritual quando ele abuso, incesto, estupro, fornicação. Então, ele já sai do contexto bíblico, né? Então, são atos que expõem o sexo como pecado. Então, quando você está tendo relações com sua esposa, né, e você ejacula, o seu sangue penetrou nela, né? Então, Deus recebe isso, né? O próprio Jesus disse que quando um santo morre, né, ele recolhe o sangue e ele entrega no Santo dos Santos, né? Tá. Pois bem, então, quando está nesse ato, Deus recebe esse sangue. Mas se está fora do contexto de Deus, quem está recebendo esse sangue? As trevas. Entendeu? Então, é uma semente. Ainda que aquela ejaculação, ela não procriou, não foi para gerar uma vida, mas ela é semente. Ela é semente de você. Entendeu? Então, a gente tem que ver bem aonde estamos colocando a nossa semente. Entendeu? Tá, então o sexo é algo divino e o fato de não estar reconhecido diante dos homens, né, diante de um casamento oficial, mesmo sendo entre homem e mulheres, ele ainda é caracterizado pecado. Em resumo, só para a audiência entender, né? Sim. Tá. E aí, seguindo, então quem recebe essa parte do sexo quando ele é realmente um pecado? Na realidade, são espíritos dessa área. Bem entendeu? polêmico, né? Espíritos de perversão sexual. Entendeu? São esses espíritos que recebem. Até porque é o seguinte, o sexo, ele é uma carga de explosão. Entendeu? É uma carga de explosão. Sabe, quando o ato está acontecendo, que vem o momento maior, né, que é o êxtase, né, na verdade é uma carga de explosão. Há ali uma troca de energia,
né, da mulher com o homem, a essa troca de energia. Então, essa explosão, ela cria, na verdade, uma frequência, né? Por exemplo, aqui, nós estamos conversando, mas há uma frequência que cada um de nós estamos emitindo. Então, esse tipo de frequência minha vai a você, e vocês também, quando fala, também emitem uma frequência para nós, entendeu? E nós vivemos muito tempo dentro da igreja, aprendendo que esse negócio, na verdade, nunca aprendemos com relação à energia, né? Tem pessoas que dizem assim, a energia negativa. Ah, não, eu sou cristão. Mas a energia negativa, aliás, a energia quântica, ela é existente, entendeu? Ela está aqui operando em nós. Então, quando há uma relação sexual, aquela energia, ela liga aquelas duas pessoas, entendeu? Aquela frequência daquela carga energética, é por isso que existe muita coisa e vicia, né? Justamente por conta disso, por causa da carga e da frequência que um depositou no outro, entendeu? Tá. E como é que a gente chegou, essa conclusão, né? Eu vejo que a senhora é muito especialista nesse tema. E como chegamos nessa conclusão, né? Sobre questão de sexualidade, quando é pecado. Pronto. Ainda vou chegar lá, nessa experiência toda. Mas Deus disse à serpente que ela ia se alimentar do pó da terra. Entendeu? E a Bíblia diz o quê? Do pó viemos e ao pó voltaremos. Entendeu? Então, somos nós. Por isso que os demônios, os espíritos, eles precisam de nós. Ele precisa do pecado do ser humano. Entendeu? Para que ele continue a sua existência. Sabe? Os espíritos, eles não têm, na verdade, vida sem ele se alimentar daquilo que o ser humano está oferecendo a ele. Então, é o pecado, entendeu? Quando o ser humano pratica o pecado, ele está alimentando demônios. Tá bom. E aí tem consequência, né? Tá fora desses princípios, eu imagino que vai ter uma consequência, né? A senhora já falou de várias situações que o inimigo se alimenta, né? Desejos da carne fora de um princípio bíblico. Sim. Então, imagino que tem consequências, né? Para quem está praticando esses caminhos, vamos dizer assim, né? Fora da luz da palavra. Sim. Há consequências, porque, na verdade, o sexo ele passa a ser impulsionado pelas trevas, né? E ele sai do contexto de Deus. E, como eu falei, Jesus, né? Quando ele diz que recolhe, né? Quando o ser humano morre, né? O cristão, a pessoa morre, ele recolhe aquele sangue e coloca nos santos dos santos, né? Então, quando Caim matou Abel, Deus disse para ele que o sangue do irmão dele estava clamando, né? Estava clamando. Então, esse sangue do esperma com o muco vaginal, quando ele é expelido, ele precisa ser recolhido, né? E recolhido, muitas das vezes, fora do contexto, entendeu? Da legalidade, ele está sendo colhido pelas trevas, colhido pelos demônios. Então, o sexo fora do contexto de Deus, ele alimenta demônio, alimenta as trevas. É meio difícil, mas é essa a verdade. Entendeu? Então, vamos lá. Então, quer dizer então que o sexo não é só físico. Terminou e pronto. Não. É muito complexo. Por quê? É bom, entendeu? É Muito ótimo, é muita alegria, mas não é simplesmente acabou ali. Não, de forma nenhuma. Entendeu? É muito complexo, sabe? É uma fonte, é a maior fonte de relacionamento, né? Tem um outro texto aqui também que eu quero ler para vocês, que é Hebreus, né? Hebreus, capítulos 13, versículos 4. Eu estou fazendo questão de ler para vocês, porque 13, 4.
porque ele traz uma claridade, entendeu? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Muito forte, né? Diz. Então a relação do homem e da mulher, né, não é apenas transou e a coisa acabou ali. Não é assim. Embora muitos hoje estão vivendo dessa forma. Sem, na verdade, validar compromisso nenhum. Tem até o tal do fica, né, entre os jovens, que na realidade está tirando eles totalmente do propósito para aquilo que se foi criado. Né? Então, não é apenas uma ligação física, é uma ligação espiritual. Por quê? Porque há uma integração de almas ali, entendeu? E é por isso que muitas das vezes, né, acontece até das paixões, né, levar à destruição por conta justamente disso. Né? Então, em Provérbios, do capítulo 5 até o capítulo 9, né, ele fala a respeito do sexo contaminado. Né? Então, e em Atos também, capítulos 15, versículos 20, fala do sexo ilícito, né? Das relações ilícitas. Então, a gente vê que não é uma coisa assim banal, né? Não é uma coisa que, como está sendo vivido hoje, né? De qualquer jeito. Mas é algo que sagrado, que foi criado por Deus, não é a sacanagem, como todos falam, né? Que, na verdade, o que a gente entende aí no contexto é que, na verdade, o diabo ele sempre quer trazer aquilo que é divino, Isso. transformar em banal. A verdade Isso. é essa. Quando a gente vê, por exemplo, o carnaval, a ficada, você vê a mídia agir muito nesse sentido, propaganda. Por quê? Porque quer trazer problemas para o ser humano, como a senhora acabou de falar. Que o demônio está ali se alimentando daquilo ali. Então, que aquele virou dor de cabeça, que seja um problema. Então, ele quer transformar aquilo que é divino, né, em algo... O sexo irresponsável sempre tem uma consequência. Sequela, justamente. Então, ou seja, sempre gerando um problema. Mas, na verdade, o sexo em si... E o que acontece, como a senhora falou, que é muito interessante deixar claro isso para todo mundo, que nós vamos ver também, com certeza a senhora vai comentar sobre isso, é que as pessoas não tratam desse assunto. Às vezes tem casais evangélicos, 30 anos na igreja, e não entende que o sexo é algo de Deus, é algo que Deus deixou para o ser humano, para o casal. Ou seja, muitas pessoas não entendem isso. E fica nesse tabu. Estou fazendo certo, estou fazendo errado. E acaba aqui também, que nós vamos ver mais na frente, né, sobre isso, banalizando também. Que aquilo ali tem é algo de uma aliança. Isso. Então você tem, vamos dizer assim, que uma obrigação em fazer o seu cônjuge feliz com esse ato que Deus criou. Então, ou seja, né? Porque na verdade é assim, o homem ele faz sexo pela necessidade. Né? O homem ele tem essa necessidade. Né? A mulher ela faz sexo por amor. Né? Mas a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que o corpo de um pertence ao outro. Né? E a gente vai falar disso mais adiante justamente, né? Por conta disso, né? Para que as mulheres tirem as dores de cabeça, as dores de barriga, a preguiça, né? E aprenda que fazer sexo é prazeroso com o marido, né? É verdade. Porque mulher tem isso, né? E, né, nosso, como sempre, você já sabe, a pergunta polêmica é com o Naldo. Entendeu? Então vamos lá, já estou vendo aqui, já tem uma pergunta polêmica. Então, Naldo, qual será essa pergunta polêmica de hoje? Iniciando o nosso tema polêmica. Então, a gente falou um pouco sobre consequência. Então, uma das coisas que é um grande tabu ou dúvidas de muitas pessoas, né, quanto à sexualidade, sexo anal, na sua visão, além de consequências, é de Deus o sexo anal? O que a senhora poderia falar para a audiência sobre sexo anal? Sexo anal, na realidade, não deveria nem existir. Né? Porque o sexo, a parte do ânus, aquele canal, né, do ânus, ele não foi feito para isso.
Então, na medida em que se tem uma relação sexual, acontece uma displasia naquele local, né? E a coisa vai ficando, né, elástica, né? E aí o que é que acontece? Pode haver o perigo de uma bactéria, né, dali cair na corrente sanguínea. E essa bactéria, ela pode penetrar na corrente sanguínea e causar, na verdade, uma doença chamada endocardite bacteriana, né? A própria ciência mostra isso, né? Seria até bom, né, que vocês fizessem até essa pesquisa. Essa bactéria já matou muita gente, e justamente por conta desse tipo de relação sexual. Grave. Tá, muito grave. Eu vi também uma é o que você vai falar aqui, a questão fisiológica, até uma doutora mesmo falando, destrinchando isso aí tudinho. É um negócio meio... Existe um vídeo que mostra, o médico vai mostrando e vai mostrando como vai ficando, né, e as doenças que vai causando. Até porque a relação sexual, você sabe que há impactos, Sim. né? E o impacto de uma relação dessa vai mexendo com os órgãos, com o intestino, né? E isso vai dando problemas sérios Até depois. porque esse órgão, ele foi feito para o que está lá dentro sair. Isso. Não o inverso, né? Isso, é. É complexo. Isso mesmo, O é. negócio Agora, por que as igrejas não tratam isso, né? Bem, não trata porque, na verdade, por alguns aspectos, na minha opinião. Primeiro, porque é um tabu, né? Que, assim, que deixou de ser ensinado, né? Não foi, as pessoas não foram ensinadas. Porque, na verdade, a igreja começou e criou-se uma religiosidade, entendeu? Então, essas partes, assim, meio que, sabe, escondidas, elas foram deixadas para trás, né? Então, elas foram ficando para trás. Então, por conta desse tabu, não se ensinou, né? Segundo ponto, na minha opinião, o sacerdote, ele pode ser uma pessoa mal resolvida, né? Ele não tem essa área dele bem resolvida, ele não tem uma desenvoltura para que ele possa conversar a respeito desse assunto, né? Eu não tenho, né? Vocês sabem que eu não tenho nenhuma coisa assim, eu não posso falar. Não, eu falo sim abertamente. E terceiro, as igrejas também estão acordando para isso agora, né? Acho, né? Que as igrejas agora que realmente estão acordando para isso, né? Mas é uma área que tem que ser tratada, né? Porque acontece muita coisa de prostituição e pecado dentro mesmo das igrejas, às vezes até com membros entre eles, né? Porque essa área não é ensinada. Então, tudo aquilo que é proibido, tudo aquilo que é escondido, sempre tem uma curiosidade, entendeu? E o que eu vejo também assim, até em relação a essa questão do casamento, porque às vezes a pessoa está acostumada no mundo, ela se converte. Sim. Então ela vem com tudo aquilo. E ela não sabe se é certo, se é errado e não. Então quando a igreja ou um pastor não aborda isso, ele é um cara que é cristão, tem o temor, mas não tem o conhecimento. Sim. Então acaba pecando. Trazendo maldições para sua esposa, para sua casa, sua família, cometendo esses atos que já vem, que não é espiritualmente correto. Então quando se trata desse assunto, como também o jovem, ou quem quer que seja, que ali vamos dizer assim, né? Marido de primeira viagem, se casa, às vezes para fazer um negócio melhor, que às vezes não tem o conhecimento, e fazer algo melhor para a esposa fazer melhor para ele, e o casamento não fica bom. Por quê? Porque o sexo não é importante, então não aborda esse assunto, traz esse malefício, vamos dizer assim. Então, na verdade, assim, alguns já vêm com uma carga, né? Vem, como se diz, uma trouxa de quando era solteiro. Então, muitas das vezes não aprendeu na família, porque você sabe que a família, poucas tocam nesse assunto, né? Então, assim, não tem aquela, vamos supor, um casal jovem, né? O casal jovem, eles, se forem virgem, os dois, eles necessitam de quê? Eles necessitam de um gel, né? De uma preparação para ter aquela primeira relação deles, porque eles não sabem.
Então, tudo que eles aprenderam em os de hoje, na mídia, né? Então, muitas das vezes, aprende de maneira errada. O pai não tem coragem, às vezes, de sentar para conversar e destrinchar para o homem, né? Até porque no casamento você tem que aprender realmente, né? Como você vai fazer, como vai abordar a mulher, né? No começo, porque depois tudo fica, né, muito solto, né? E você já sabe o que diz, já diz o como quer e tudo. Mas no começo, né, então, são esses começos, né, que muitas das vezes não são ensinados. E dentro das igrejas, poucas hoje abordam isso. Né? Então, os jovens têm que serem chamados não para ser aconselhado, que casamento é uma união tríplice entre eles e Deus, que isso, que aquilo, só coisas religiosas, mas a questão realmente do sexo tem que ser abordado antes do casamento, entendeu? Eu acho primordial que seja ensinado, que diga para a moça como ela pode se comportar, para o rapaz como ele pode se comportar, a primeira vez como é, entendeu? Porque isso vai ajudar muito, né? Vai ajudar bastante. E eles vão ter clareza do que é aquilo. E com casais, dentro da igreja, a gente tem que estar abordando esses assuntos. Porque é um assunto polêmico, realmente. A senhora né? fala aqui, a senhora falou aí, né? Mas às vezes, no começo não, mas depois, nem sempre. Você está 10 anos casado ali, como a senhora sabe, casos, de uma mulher não sentiu o orgasmo 20, 15 anos casada. Sim. Então, nem Sim. conversaram, na verdade, né? Então, Isso é muito ruim, isso acaba o casamento. Né? Na verdade, hoje, né, eu não sei hoje, mas assim, já tratei de algumas mulheres que ela não conseguia. E ela fingia porque ela se sentia mal e não mostrar para o marido que ela sentia prazer, né? Então, às vezes, isso é vamos supor, se for um período, a mulher tinha, né, sentia antes, mas agora não sente, às vezes é uma questão de hormônio, né? A mulher tem que tratar isso. Também. Tem mulheres, a mulher deixou o sexo, não liga para sexo, não quer sexo, mas às vezes é o hormônio da mulher que precisa repor, entendeu? E tem também, na realidade, assim, uma herança, sabe? Eu tratei de uma moça, uma jovem casada, que depois que eu comecei a conversar com ela e tudo, eu vi que a mãe dela nunca tinha sentido com o pai e isso já vinha da avó dela. Então, é algo que necessita ser quebrado. Ou algo que aconteceu e travou a mente dela, né, nessa área, né? Porque, por exemplo, eu cuidei de uma jovem que, depois do casamento dela, passou um tempo, ela passou a não sentir mais o orgasmo. Por quê? Porque ela começou a pensar, começou a vir assim, lembranças de uma vez que ela trabalhava numa loja e o dono da loja, que era o patrão dela, passou a mão nas partes íntimas dela, né? Isso aí travou ela. Então, ela tinha esquecido isso. Mas aí, não sei por que cargas d'água, creio que espiritual, ela trouxe a lembrança, né? E aí travou ela. Então, às vezes acontece, mas tem, né? Tem N motivos que precisam serem tratados. E se você não conversar com uma pastora, com um pastor, se não abordar esse assunto, passa a vida inteira desse jeito. Então, fica difícil, né? A mulher ter, na verdade, tesão, né? Se ela não tem, se ela está ali por uma obrigação. Se bem que para a mulher é tão fácil fazer, né? Eu acho. Mas aí falando de igreja, apóstolo, falou de tabu, mas Sim. É algo que tem que ser ministrado de púlpito, no coletivo, ou é aconselhamento, professor, entre casais, individualmente, mulher com mulher, homem com homem? Seminário, né? Ou um seminário específico, por ser um tema tão cheio de crenças, cheio de tabus, né? Como é que seria que essas igrejas teriam que se comportar e ajudar esses membros, né, a ter um entendimento claro, né, de como seguir a vida sexual deles? Eu creio nos 3 pontos que você abordou, né? Tem que ser realmente no individual, né? Tem que ser abordado por um seminário, até porque quando você aborda numa ministração, num seminário, em uma ministração na igreja,
né, para casais, porque numa celebração não tem como falar sobre sexo, né, sobre essa área. Então, quando você aborda esse assunto, desperta neles uma curiosidade, ou então desperta neles a vontade de sarar aquela área, né? Então, isso aí vem para o individual, o público vem para o individual, entendeu? Então, um seminário, uma ministração para casais, desperta, ativa aquele gatilho, e aí você pode tratar do individual, entendeu? Eu acho isso essencial dentro da igreja. Tá bom, enquanto falando agora da juventude, né, que estão dentro da igreja, existe muitos relatos, né, que enquanto jovem, quando está se relacionando, namorando, e aí tem aquele pedido bem conhecido entre os jovens, né, que é uma prova de amor para ter o ato sexual, né, para que a mulher, a jovem, se entregue, isso caracterizando que ela o ama. Provar, né? Provar esse amor, né, através do sexo. prova Como é que de a amor. senhora avalia isso? Então, eu vou falar agora diretamente para jovens. Se por um acaso, seja fora ou dentro da igreja, um homem lhe peça uma prova de amor através do sexo, isso não é prova de amor. Com o seu corpo, você desonra a Deus se você der ao homem essa prova de amor. Diga para ele que respeite o seu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. E lembre-se que sexo não é apenas uma transa. Aprenda isso. Pronto, aí apóstolo, você entrou num algo que veio assim em minha mente agora. Ok. Hoje nós vemos os jovens, e é nessa realidade, infelizmente, que a mídia investe muito nisso, e é algo que alimenta o mundo espiritual. Né? Agora você já falou que os demônios gostam disso. Mas beleza, aconteceu isso. E aquele jovem, que já perdeu a virgindade, é vendo o mundo, não sabia como é que ia reverter essa situação. A senhora que tem essa experiência nisso aí. Reverter a situação, em quebrar tudo isso, em relação às experiências antigas e tal, para que ela venha, conheça um homem de Deus e aquele casamento seja, vamos dizer assim, abençoado. Como deve se comportar, como deve agir, trabalhar nesses jovens que já vêm com esse, vamos dizer assim, trauma ou essa maldição, melhor dizendo. Na realidade, eu aconselho assim, primeiro, haver realmente arrependimento. Tudo parte do arrependimento, né? Primeiro, tem o arrependimento. Vem as renúncias. E o sacerdote ajuda na restauração. É confissão de pecado, entendeu? Porque é pecado, você violou, né? E como não é algo banal, e você passou agora a saber, na verdade, o valor de uma relação, de um sexo, entendeu? Então, aí é apenas arrependimento, renúncia e ajuda do sacerdote. Certo. Então, ok. Vamos abrir um parentezinho aqui. Eu quero já deixar uma ação aí para vocês. Que siga nossas redes sociais, tá? Temos lá, Fala Sério Podcast Oficial. Então, estamos em todas as redes sociais, como também no YouTube. Você compartilhe, você curta, né? Compartilhe com seus amigos, colegas, para que a gente possa divulgar mais o nosso trabalho e a divulgação e com mais temas, né, polêmicos como esse. E se você tem algo a compartilhar ou você quer dar um tema, você vai lá nos comentários e coloca lá o que você quer que nós possamos abordar no nosso podcast. Coloca lá nos comentários que vai ajudar muito o nosso trabalho aqui, ok? Então, após falando sobre um tema assim, né, que às vezes os casais têm essa dificuldade, se é ou não é, como você já falou, o contexto de um homem tem mais necessidade. A pornografia é adultério? Sim, é. É adultério porque não existe paredes dimensionais, né? Então, o que acontece no ambiente da minha casa, né, se torna real, né? E quando o homem ou a mulher, né? Porque quando a gente fala de pornografia, a gente direciona muito ao homem, mas a mulher também, né, ela pratica, né? Então, quando há uma prática e a secreção do muco vaginal ou o esperma do homem, ele é expelido
Ali é uma semente. E aonde a semente cai? Fora, né? Então, se ele cai fora, não aquele sangue, ele é recolhido por demônios, entendeu? Inclusive, tem muitas pessoas, né, que estão viciadas na masturbação, né? Porque a masturbação, na verdade, ela abre uma porta, né? E uma dessas portas é justamente o sexo com demônios, né? Então, vicia justamente por conta disso. Muitos tentam deixar e eles não conseguem, né? Porque, principalmente, por conta de quando ele está só, a primeira coisa que vem é isso. E aí, quando o homem é casado, o casamento começa a esfriar. Porque há, nesse momento agora, entre ele e ela, agora tem um intruso, entendeu? Então, por conta disso, começa a ficar, na verdade, a intimidade entre o homem e a mulher é muito fraca, né? Existe até um demônio chamado Kundalini, né? Todas as vezes que há uma prática, né, ele começa no cóccix, né, aqui embaixo, e ele vem subindo os anéis da coluna. E ela se posiciona, ela é uma serpente, essa Kundalini, ela é uma serpente. Então, ela se posiciona em toda a extensão da coluna. E vocês vão ficarem pasmados com o que eu vou dizer agora. Mas a Kundalini é uma serpente. A cabeça dela fica no cerebelo, aqui, porque ela toma o domínio, entendeu? E ela levanta altares de imoralidade no homem, né? E a cauda dela, ela é introduzida no ânus, quando é homem. E quando é mulher, no canal vaginal. Então quer dizer que o homem aqui está recebendo um caneco a cobra. Rapaz, isso é grave. É grave, entendeu? É muito grave. Então, para vocês terem ideia, que não é algo assim que eu faço, dá prazer, e depois aí eu faço de novo, entendeu? Então, é muito polêmico. Então, é interessante o seguinte, que o que eu vejo também, já que a senhora está nesse detalhe aí, que às vezes o cara, por assistir muita pornografia, isso não se fala, muitas vezes eu não ouvi falar nem uma pessoa comum, espiritualmente ligado a isso, falando, mas uma pessoa que às vezes acaba você levando, fazendo práticas, ou seja, há um sentido nisso aí, cometendo outras práticas devido à pornografia. Então, sim, o cara sente prazer justamente isso aí, pelo que a senhora está falando, né? O cara quer ter experiências homossexuais, o cara quer ter experiência com animais, o cara quer ter experiência com crianças, é que entra a pedofilia. Sim. Então, na verdade, uma coisa vai puxando a outra. Vai puxando outra. E faz sentido, que não é só um mero algo fisiológico, mas sim ligação espiritual. Isso. Nesse contexto. Que é esse demônio Kundalini, próxima pergunta, que é esse demônio Kundalini que ele traz, na realidade, esses pensamentos contaminados. Entendeu? Ele começa, na verdade, a levantar um altar de imoralidade dentro do ser humano. Então, ele passa, na verdade, a guiar aquelas vontades, né? As vontades carnais no ser humano, né? Então, vicia muito, né? Tem mulheres, né, que eu recebi até uma conversa de uma mulher que ela disse que era viciada em um vibrador, né? E que se, por um acaso, se era o mesmo pecado, né? E é pecado, porque não é alguém ali, né? Ela está se masturbando de toda forma, né? Mas hoje, né, mulheres sozinhas buscam escapes, né, dessa forma. Mas sabendo que tudo isso são altares, né, de imoralidades que são levantados. Tá, ainda uma dúvida sobre pornografia. Poxa, a senhora Ítalo perguntou se pornografia é adultério. Então, a gente está falando de um relacionamento constituído,
Tá entre casais, que aí ele está pensando em outra coisa. Possivelmente quem está fazendo pornografia está pensando em algo, né? Não numa samambaia, está pensando em outra mulher. Mas falando de jovens que não tem nenhum relacionamento, eu sou solteiro, não tenho namorado. Isso é um adultério também. Eu sei que a pornografia, à luz da palavra, não é santidade. Mas em conceito de adultério, para um jovem que não tem nenhum relacionamento, não tem nenhum compromisso com a outra parte, isso é adultério ou é puramente pecado da carne? Não, não é adultério porque ele não tem um compromisso, né? Ele não tem uma parceira, né? Mas não deixa de ser pecado e não deixa de estar sendo usado por esse espírito chamado Kundalini, entendeu? E é por isso que eles se viciam. Entendeu? O vício é por conta disso, né? Abrem portas, né? No ser, né? No seu corpo, na sua vida, e o inimigo passa a dominar, entendeu? O efeito é o mesmo. A coisa grave em quem tem o parceiro é porque torna-se também, são dois pecados, né? São dois. O pecado da pornografia e o adultério, né? Tá, mas a senhora falou tanto em espírito aí maligno, mas quais seriam essas entidades? É uma entidade demoníaca? É o que realmente para passar para nossas audiências? Uma legião? Qual é a categoria? Qual é a categoria do demônio? A categoria, na realidade, é Lilith, né? Ela é encarregada, né, justamente para essa área, a área de prostituição. Tem até dois espíritos que eles agem muito, né? Que é o incubus e o sucubus, que eles usam tanto mulher como homem, né? E eles chegam realmente a terem relações noturnas, né? A gente, não sei se vocês já tiveram a experiência de ver vídeos, né? Mostrando, muito terrível. A gente tá... essa experiência, o demônio é um negócio doido. Sim, demônios que usam. Então, muitas das vezes, tem pessoas que acordam... Por exemplo, eu conversei com um jovem que ele acordava sempre no meio da madrugada e ele disse que acordava com uma pressão muito grande para se masturbar. Aí eu perguntei para ele, mas fora disso, você se masturba? Aí ele disse sim. Aí eu disse, então, é justamente o espírito que ele usa na madrugada. Entendeu? O terror noturno, ele vem e ele ali pratica o sexo com a pessoa. É incrível. Sabe? Então, né? A gente está vendo que não é uma coisa, não é um sexo em si que tem aquele prazer e a coisa acabou. Não é, você se compromete muito com o mundo espiritual, entendeu? Por conta disso. Então, Lilith é realmente essa pessoa. Ela cria encantamentos, cria paixão, entendeu? Dependendo das emoções do ser humano, o homem se liga na mulher e já acha que é dono, que é propriedade, né? A mulher, às vezes, também persegue o homem, entendeu? A mulher, às vezes, persegue o homem e já acha que também é dona, que já é propriedade dela, entendeu? Então, essa paixão carnal, essa coisa, né, que se torna, né, porque tem pessoas que criam aquela tesão no outro, né, aquela coisa toda. Às vezes, isso é demoníaco, entendeu? Não é algo só emocional, entendeu? Tá, e aí, para a nossa audiência entender, apóstola, se tiver com esses sintomas, né, o que é que precisa ser feito? Eu acredito que uma das respostas vai ser o arrependimento, mas como buscar ajuda? Em quem confiar? Porque imagina que uma pessoa dessa está passando por um sintoma de se acordar à noite, com essa vontade impulsiva, vamos dizer assim, né? Como é que ela pode fazer, além do arrependimento? Ela tem que buscar ajuda, né, de alguém realmente que saiba tratar ela, né? Não é nem uma pessoa de confiança, mas é alguém que sabe tratar, né, desse assunto, porque você chega para uma pessoa que você confia e você conta o caso, mas a pessoa toma aquela conversa sua, mas ela não sabe tratar você. Então, isso é questão de libertação, entendeu? Então, você tem que ir para alguém que realmente saiba tratar você, para alguém realmente que lhe acompanhe, que possa te libertar dessa prisão, né? Porque é um cativeiro,
né? É o cativeiro da perversão sexual. Inclusive, aquela apóstola Neusa Itioca, ela tem um livro chamado O Altar da Idolatria Sexual. É tremendo esse livro. É tremendo esse livro, sabe? Então, ensina muito também, sabe? Mas a pessoa em si, ela tem que buscar ajuda. Tem que buscar ajuda, porque às vezes um jovem desse casa e ele está tão viciado que ele vai ter ejaculação precoce, né? Tá ali com a esposa, mas antes que aconteça o auge, ele já ejaculou, né? E ele se torna, na verdade, um viciado, né? Ele não quer sair daquilo. Então, ele está casado, mas ele, na verdade, tem uma aliança com um demônio. Então, ele tem que manter aquilo ali. Então, o casamento dele, com certeza, vai acabar. Porque a mulher não vai se sentir satisfeita. Até porque a mulher, ela precisa também ser, né, totalmente, né, mexida, né, manipulada, né? Manipulada, que eu digo, é em termos de você pegar o jeito que você vai fazer para que ela chegue, né, àquilo ali, né? Então, ele realmente precisa de muita ajuda. Agora, falando, a senhora falou de noite, né? Que é o testemunho de um rapaz que acordou de noite com vontade de se masturbar. Sim. Mas para um homem ou uma mulher que não tem o costume de se masturbar, mas tem acorda de noite, poluição noturna, né? Com pensamentos que expele o esperma involuntariamente sem pensar em nada. Isso é um pecado, né? Por não estar fazendo pornografia, então até para esclarecer para a audiência, né? Você acordou, os homens, né? Fez a ejaculação involuntária. Isso é natural? Isso tem uma justificativa científica? Isso, à luz da palavra, tem uma explicação? Você não pensou em nada, mas Sim. você ejaculou. Sim. Fora da mulher, vamos dizer assim, né? Como a senhora comentou. Acontece sim, né? Eu já atendi pessoas assim também. Não, é natural. É natural. Eu não estou bem lembrada agora. Há um texto em Deuteronômio que fala sobre isso, né? E cientificamente também é comprovado isso, que é algo do próprio organismo, entendeu? Então, isso aí não é algo que você diga, não, tem que tratar, não, nada disso. É natural, entendeu? Entendi. Tá, e aí voltando um pouco para a união estável. Então, resumidamente, quando o homem e a mulher está numa união estável e não decide casar e regularizar, né, fazer esse ajuste, teria alguma explicação, né, no seu ponto de vista, né, dessa posição? O que a senhora entende dessa atitude, né, dos casais de união estável? No caso, eles estarem juntos, né, há muitos anos, né, e aí ela quer casar, ele não quer, ou ele quer casar, ela não quer. Então, eu aconselho que vá, na verdade, para orar, né, vá orar, vá fazer confissão, né, por identificação, né, para que você possa realmente ganhar, né, esse favor de Deus, né? Porque a Bíblia diz que a mulher santa santifica o marido, né? Então, se ela busca no Senhor, ela faz confissões ao Senhor, lógico que ela vai acabar, na verdade, ganhando isso, né? E Deus vai conceder para ela. E eu creio que, assim, por exemplo, na minha igreja, mulheres queriam casar, mas o marido não queria. E ele não era convertido. Você também não pode forçar o homem, né? E nem pode dizer que você está em pecado, porque, na verdade, ele tem a liberdade dele, né? Mas, com as orações que ela veio fazendo, que ela foi buscando Deus, foi colocando diante de Deus, ela alcançou o favor e nós fizemos o casamento. Entendeu? Então, eu creio que tudo colocado no Senhor, a coisa acontece. Mas aí, nesse caso, e como é que fica os filhos que foram gerados nessa união estável? Na verdade, esses filhos já nascem com a bastardia espiritual. Entendeu? Por quê? Porque não há uma legalidade. Entendeu? Não há uma legalidade na vida deles. Então, eles nascem debaixo dessa maldição, da maldição da bastardia.
entendeu? Então, isso vem, na realidade, acrescentar muito, assim, na funcionalidade da família. É uma família disfuncional, entendeu? Ela não está dentro do contexto bíblico, ela não está dentro do contexto de Deus, entendeu? Então, essa bastardia, ela precisa ser tratada também. Mas eu não quero se ela fala em relação aos filhos ou em relação ao casamento. Ou a família como um todo, né? Por exemplo, os filhos Nesse vão caso, herdar alguma coisa que atrapalha a vida deles, ou a questão da família internamente. sim, na verdade, assim, tem que ser tratado tudo. Aí agora tem que fazer um alinhamento, né? Primeiro, eles têm que legalizar a convivência deles, Casamento. né? O casamento. Esse casamento tem que ser legalizado. Segundo, tem agora, na realidade, que trabalhar a família toda agora, entendeu? Porque a maioria deles, na verdade, estão debaixo daquele mesmo regime. Então, a tendência é eles continuarem, dar continuidade àquilo ali, entendeu? Aquele tipo de relacionamento. E eu, pessoalmente, assim, eu não vejo por que não casar. Você está morando com uma pessoa há tantos anos e está ali. E a união estável, falando assim, juridicamente, em direitos, é o mesmo valor. Não, Ou na seja, verdade, a união, que agora tem documento, né? O documento da união estável não é um casamento. eu falo assim, em relação ao direito. Porque às vezes direito, Uma separação, uma separação. porque às né? vezes eles não querem casar porque acham que é a união estável. Mas hoje, juridicamente, na justiça, Na lei dos é o mesmo direito. É. A não ser que eles façam um contrato Mas- nupcial. Mas eu digo assim, ó, que tudo que é correto tem algo do inimigo para que se possa comparar. Por exemplo, a legalidade é o casamento, né? Aí o que é que acontece? As duas pessoas estão vivendo junto, então tem um papel de união estável. Por que não faz o papel do casamento? Então, aqui no contexto jurídico é a mesma coisa. Jurídico. Então, Aham, até porque... jurídico, mas bíblico não é. Não, você está entendendo. Eu estou dizendo Ah. assim, que eu acho besteira desse povo. Ah, Entendeu agora? entendi. Contexto, é isso. Por que não ir no definitivo? Sim, porque, é verdade. porque às vezes o medo, ou sei lá, a resistência... Às vezes é um trauma, né? Não, às vezes a resistência, eles acham, Ou a O burocracia direito, na separação. na né? separação, união estável não. Mas a justiça é a mesma Hoje, coisa. Então, ou seja, você está juridicamente os mesmos direitos e ainda está uma maldição. Uma maldição. Diante, Né? né? Entendeu? E tem os filhos debaixo da maldição. Ou seja, Né? a Porque, descendência... na realidade, eles adquiriram aquela herança, a bastardia vai fazer com que eles também percorram o mesmo caminho. Vai ter uniões estáveis, vai ter problemas no relacionamento, né? E isso, na verdade, vai trazer problemas. E aí acaba convivendo ou tendo relacionamento aqui, aí termina e tem outro, entendeu? Então, tudo se repete, sabe? Tudo se repete, tudo, assim, traz realmente uniões conturbadas, porque nasceu debaixo dessa maldição, né? Tá, a senhora conhece algum casais que têm essa união estável, que tiveram problemas na sua vida conjugal? Sim, conheço. Na verdade, assim, na nossa vida pastoral, a gente acaba lidando com vários assuntos, né? Com vários problemas. E acontece muito disso, né? De eles não quererem casar, né? Não quererem, por conta de algum problema ou insegurança, né? Mas isso aí você trata direitinho. Porque o que você tem que mostrar é que casamento é um projeto divino, é um projeto de Deus. Então, para você estar dentro dos contextos bíblicos, tem que haver o casamento. Entendeu? Tá, e a senhora falou que o civil poderia, né? Não Pode. precisa ser obrigatório religioso. Pode sim, porque mesmo no civil, o juiz de paz já dá a bênção. Ou seja, a autoridade. Entendeu? Aí você não quer, por exemplo, você não quer fazer o casamento, né? Porque hoje tem pessoas que dizem, porque gasta muito, só vou fazer no civil e tal.
Mas o próprio sacerdote pode acompanhar e ele abençoar, sem precisar, entendeu? Ter festa nem nada disso. Tá bom. Agora falando das pessoas que, voltando um pouco aí do adultério, né? Falando de adultério entre casais, quando ele tem um arrependimento genuíno, né? E mesmo assim, depois desse encontro com Deus, esse arrependimento das práticas, e volta, né, a praticar novamente o adultério, no seu ponto de vista, o que aconteceu e o que pode gerar de consequência para uma pessoa que se arrependeu e voltou às práticas? Não, aí não houve arrependimento. Porque não tem como você se arrepender e voltar à prática. Entendeu? O arrependimento, na verdade, ele quebra, né, aquele jugo que está sobre sua vida. Entendeu? Então, ele foi quebrado. Aquela estrutura, quando você se arrepende, ou o seu arrependimento é genuíno, aquela estrutura é quebrada. Então, não tem como ele dar prosseguimento. Entendeu? É como se fosse assim. Você está indo em um caminho, né? Você está percorrendo aquele caminho, mas chega na frente, aquele caminho ele foi quebrado. Ele foi... aquela ponte ela foi destruída, não tem como você passar para o lado de lá, entendeu? Então, assim são as estruturas do mal que muitas das vezes a gente está percorrendo aquele caminho, e quando há um arrependimento, sabe, você volta à sua história, sabe? Quando o arrependimento, quando você começa realmente a ver dentro de você e ter nojo daquilo ali, você volta. Entendeu? Tem 2 tipos de arrependimento. Tem um arrependimento genuíno e tem um arrependimento que é o remorso. Né? Esse aí você volta a fazer. Né? Mas o arrependimento mesmo, que você confessou, que você se expôs e que você fez ali uma aliança com o Senhor, né? Até porque o sacerdote ele precisa, né? Auxiliar nisso aí. Né? E a própria Bíblia diz que o pecado confessado, né, que você se arrependeu, ele não tem poder mais sobre você. O que tem poder sobre nós é aquilo que nós escondemos, entendeu? Então, o pecado confessado com a ajuda do sacerdote não tem como voltar atrás. E se voltou à prática, é porque não houve arrependimento. Foi um remorso, foi uma emoção no momento. Entendeu? Tá, uma dúvida sobre adultério. O casal que um dos dois cometeram adultério, esse casamento, eles fica com alguma sequela, mesmo tendo um arrependimento genuíno, por exemplo, do homem ou da mulher, daqui de quem cometeu, né, o adultério, o casamento sofre alguma consequência espiritual ou há um desgaste na relação, é algo que não se pode mais investir, porque houve uma quebra de uma aliança ali, de um adultério? Pergunta bônus, tá? Quanto a adultério. O que a senhora acha? Mesmo se arrependendo, dá para seguir com aquele cônjuge que se arrependeu com adultério? Dá, se ela tiver uma confiança, né? Porque a Bíblia, na verdade, ela libera, né, o cônjuge que sofreu o adultério, né? Que sofreu o adultério do outro. Né? Então, a Bíblia, assim, libera. Né? Mas, veja bem, se ela acha, né, no termo mulher, né, se ela acha que ali ele se arrependeu e aquele casamento pode prosseguir, legal, entendeu? O que não pode é o seguinte, ela não tem segurança, ela não confia, ela está perdoando, ela quer viver, mas ela não confia, entendeu? Então, aquele casamento está fadado a ser, na verdade, destruído. Por quê? Porque a mulher vai estar sempre lembrando. E todas as vezes que tiver um motivo, vai ser o motivo, na verdade, para que se torne, né, aquela cobrança. Né? Então, se ela não tem segurança, agora, se ela tem segurança e ele deu as suas garantias e dali ele realmente se arrependeu, então eu creio que realmente vai. Mas, falando um pouco mais a esse respeito, na verdade, o adultério ele é algo muito grave. Muito grave. Não é apenas
um sexo que foi fora do casamento, mas houve uma quebra de aliança. E eu vou dizer uma coisa aqui a você. O adultério, ele afeta outras áreas, entendeu? Além dele afetar outras áreas como finanças, mas espiritual, emocional, e além de afetar essas áreas, ele acaba trazendo para sua mulher doenças de quem ele teve relações. Sabe por quê? Porque o sangue daquela mulher que se misturou com ele agora vai contaminar a sua esposa. E muitas das vezes, essa mulher com quem ele transou é uma mulher que tem ligações com demônios. Esses mesmos espíritos também vão para a sua esposa. Além de estar nele, também vai para a sua esposa. Entendeu? Então, tem mulheres que muitas das vezes adoecem, ficam adoecidas por conta de um adultério. Tem mulheres que entram em depressão, vira e volta estão em depressão e não sabem qual é a causa. E às vezes a causa foi de um adultério. Entendeu? Então é algo grave. Aí às vezes também há uma mudança de comportamento. Por exemplo, o homem teve uma relação fora, aí ele vem para casa com aquela carga energética toda que ele recebeu, ele agora traz para sua esposa, e a sua esposa, de repente, começa a ter comportamentos que não fazia parte da rotina dela, entendeu? Então, esses comportamentos da esposa, muitas das vezes é por conta da carga que ela recebeu. E aí a mulher, às vezes, esfria no casamento, torna aquela mulher frígida, entendeu? Então, tudo isso tem que ser tratado. E a mesma coisa eu falo com relação à mulher. Quando a mulher trai o seu marido, toda a carga que havia naquele homem, e se ele carrega espíritos com ele, ela vai estar trazendo para o seu esposo. Entendeu? Então, são consequências graves. Adultério não é uma coisa simples, sabe? São brechas abertas, e quando ele abre essas brechas, ele também está abrindo uma brecha dentro do casamento dele. E essa aliança agora, ela está propensa. Não só a mulher depois adulterar, como ele adulterar de novo, também, novamente. Entendeu? Então, às vezes diz assim, não, minha mulher é santa, minha mulher é isso, minha mulher é aquilo, isso jamais ela vai fazer. Mas a carga que ela recebeu vai mudar o comportamento dela. E o inimigo pode ter ali uma brecha, entendeu? E de repente surge uma situação e de repente ela pode até se arrepender, cair em si, mas naquele momento pode ser demônios que estejam operando nela por conta do adultério. Uma pergunta Entendeu? polêmica. Existe arrependimento sem a outra parte estar sabendo? Exemplo, eu adulterei e aí confesso para Ítalo ou para a senhora, mas a minha esposa não está sabendo. Né? Para a audiência que está aí, o arrependimento ele só se materializa de verdade. Você com Deus, você confessando com o homem, sem ser seu próprio cônjuge, e aí o seu cônjuge nunca vai ficar sabendo. O que tem que ser feito para quem adulterou? Né? Talvez reformulando a pergunta, né? Tem que confessar para quem? Devo confessar para o cônjuge ou fico eu e Deus arrependido, sentimento de que eu estou perdoado por Deus e nunca confesso para o cônjuge que houve o adultério? Eu já ouvi uma pessoa ser orientada por um pastor de que ela não precisava falar, confessar para o seu cônjuge, porque senão iria acabar o casamento. Aí eu lhe pergunto, um casamento desse não já está acabado? A aliança já foi quebrada. Então, não tem porquê. Agora, você pode confessar para o sacerdote. Em oração, vocês podem gerar, né, uma preparação para o cônjuge que vai receber a confissão, mas ela não pode deixar de saber. A confissão tem que ser feita, independente da reação dela. Entendeu? Por quê? Porque, na verdade, ela foi a parte ferida. Ela é a vítima, ou ele. Então, somente ele, somente o cônjuge que foi traído, é que tem realmente a chave para te libertar. Entendeu?
Ainda que você confesse, como diz a Bíblia, né, em João, 1 João capítulo 1, versículos 9, ainda que você confesse, né, ao sacerdote, mas você tem que confessar ao seu cônjuge, né? E aí o que é que acontece? O sacerdote vem, pega o seu arrependimento e tudo aquilo agora vai ser tratado. Entendeu? Vai ser tratado, a sua confissão vai ser tratada, a quebra de aliança, a aliança vai ter que ser restaurada diante do sacerdote, entendeu? Então, não é só o perdão do cônjuge, mas o sacerdote tem um papel principal nisso aí, porque é ele que vai trazer a restauração para aquele casamento, entendeu? Tá, então não basta entender que está perdoado em Deus, confessar ao sacerdote ou um amigo de confiança, tem que sempre confessar com a outra parte. Tem. Que é nela que está a chave. Tem, porque foi com essa pessoa que você quebrou a aliança. Entendi. Entendeu? A parte ofendida no casamento foi ela. Entendeu? Então, não é aquela coisa que diz assim, vou confessar para Deus e está tudo ok. Aí você confessa para Deus, só que Deus já foi a testemunha quando você praticou. Entendeu? Você não ouviu, mas ele foi a testemunha, porque ele é a testemunha do seu casamento. Entendeu? Quando tá toda aquela celebração, que tem aquela parte, né, que diz assim, você aceita sua mulher assim, 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 na doença. Eu nem gosto muito dessas confissões, né? Fiz até outras diferentes, mas o ritual é esse, né? Na doença, na alegria, na tristeza, não sei aonde, na saúde, né? Tudo aquilo. Então, Deus ali é testemunha das suas confissões. E quando você coloca a aliança no dedo da sua esposa, você, na verdade, está fazendo ali confissões. Em tudo ali, Deus é testemunha. Então, quando você pratica o adultério, ele é testemunha. Entendeu? A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que o homem e a mulher se tornam uma só carne. Entendeu? Então, você é um só. Então, você é um só com sua esposa. Mas se você deita com outra mulher, você passa a ser um só com ela também. Então, há uma aliança espiritual, uma aliança ali de sangue. Entendeu? Então, para desfazer essa aliança que você teve lá, essa ligadura de alma precisa ser quebrada, né? Precisa ser confessada. Por isso que eu digo que a parte do sacerdote é uma parte primordial de tudo isso, entendeu? Primeiro, para auxiliar o homem, a mulher, né? E dar continuidade ao casamento e também fazer a restauração, entendeu? Tá bom. Agora, falando um pouco, saindo do tema de adultério, a gente entrando na vida espiritual, mas na vida nas religiões, né? Normalmente, Sim. quando a gente fala as pessoas, às vezes, as mulheres, né, fazem jejum, né, atos, né, sacrifício, orações ou propósitos, que determinado jejum faz com que, né, renuncie um período de sexo com seu esposo. Né? O que a senhora acha disso? Né? Você está separado para fazer um jejum, mas acaba também renunciando uma parte importante do casamento que o homem também tem a necessidade, que é a vida sexual. Tá certo realmente a mulher abdicar, renunciar à parte sexual durante um período de jejum? Não. Está totalmente errado. Porque, como a Bíblia diz, e eu acabei de dizer para você, que vocês é um só, né? E há necessidades, né? Então, assim, se a mulher vai fazer um período longo, né? E ela teve orientação do seu pastor que não é para ter relações. Então, ela assume aquele compromisso de fazer aquele jejum. Então, na verdade, está errada ela e é errado o sacerdote. Entendeu? Por quê? Porque o acordo dela tem que ser feito com o marido. Se por um acaso não tem como, não é para se ter relações, ela tem que combinar primeiro com ele. Entendeu? Porque jejum, na verdade, é uma causa espiritual. Então, o ato sexual também é algo espiritual. Entendeu? Então, ela precisa acertar com seu esposo, entendeu? Se ele concordar, vai haver realmente aquele tempo, né, de parada do sexo. Mas se ele não concordar, não é pecado que ela continue. Entendeu? Então, ela não pode se sentir impura porque ela está jejuando e tendo relações com seu marido.
entendeu? Porque o ato sexual não é um ato impuro, entendeu? Então, a mulher, ela tem que ser sábia. A Bíblia diz isso, mulheres sejam sábias, entendeu? Agora, se o sacerdote diz assim, olha, vocês não podem, ele está errado. Isso quer dizer, tem vários, eu acredito que vai vários sacerdotes que Eu sei porque... E a mulher vai usar desculpa para isso. Então, tá errado. Então, na verdade, há princípios... Então, o sexo já é um pecado nem de casal. E meio que contradiz o que a gente vinha... Justamente. Né? Entendeu? Mas a mulher tem que ter muita sabedoria, sabe? Principalmente o sacerdote. Se o sacerdote, ele tem relações com sua esposa, ele está blindando o ministério dele. Entendeu? Porque se você está tendo uma vida consagrada dentro do ato sexual, você está blindando o seu ministério, você está blindando a sua família, o seu casamento. Pode vir outras mulheres dentro da igreja, ou homens, né, e tudo, dar em cima tudo, mas o homem está blindado, entendeu? Porque essa área é uma das áreas que não pode faltar de maneira nenhuma, entendeu? Pode até faltar o jejum. Agora, o sexo não pode. Até porque se é algo de Deus e é um casamento, não faz sentido nenhum. É melhor Não você faz ser amigo e sentido, jejuar, né? Então, Não faz sentido. né, isso é. Você vai estar só ali para criar um filho, o ato é só para procriar. A não ser assim, que, vamos supor, haja um problema de saúde, né? E aí um dos dois não tenham condições, né? E eu sempre digo assim, mesmo assim, vocês podem namorar, porque o sexo não é só penetração, entendeu? O sexo também é carícias. Então, você tem que aprender, né, a suprir um ao outro, entendeu? Ou então, ele está impossibilitado. Ele está impossibilitado na penetração, mas ele não está impossibilitado de fazer outras coisas, entendeu? A mulher também é a mesma coisa, sabe? Então, é aquela coisa assim, da gente ver a necessidade de um ao outro. Agora, fugindo um pouco desse assunto, eu quero tocar no assunto, assim, de mulheres que muitas das vezes ficam com pretexto para não terem relações, né? Então, esse tipo de mulher, ela está em pecado. Porque a Bíblia diz que você não pode privar o homem do seu corpo. Entendeu? Mas por que fica com pretexto? Não gosta mais, está pensando em outro? A senhora botou uma Não, agora. Eu passo não feminista faz, aí, não a faz. feminista vai dizer, eu sou dono, como é? Meu corpo, minhas regras, eu sou dono. Sou dono do meu E aí, corpo, agora? né? Pois é, ela tem as regras dela e a Bíblia tem outras. E a mulher de Deus segue a Bíblia. Mulher de Deus, pronto. Então, a Bíblia diz que ele tem direito. O homem tem direito sobre o corpo da sua esposa, a esposa tem direito sobre o corpo do seu homem. Então, ela não pode privar o homem, entendeu? Deixar de ter relações. Eu já atendi uma mulher que ela disse para mim, eu tenho preguiça de transar. Então, para quem está casado, então? Muitas das vezes pode se dar o seguinte, por exemplo, o homem às vezes quer chegar para ter relações e é aquela coisa rústica, né? Sabe? Ensaiada. Vamos, bota tijolinho na cama, tá na hora, tal, né? E as coisas não acontecem assim, né? Se prepara que hoje eu vou lhe usar. E o homem, basta ele criar uma imagem na cabeça dele, né? Ele já cria aquela expectativa. A mulher não, a mulher ela precisa ser tocada, acender, né? demorar. Tem até um livro que fala sobre as 5 linguagens do amor, que uma das linguagens é o toque, né? Então, você passa o dia, né? Aí você passa o dia inteiro, você não tem coragem de passar a mão na bunda, né? Da sua esposa, né? No seio, né? Porque eu vou dizer uma coisa aqui a você. Às vezes as pessoas fazem tanta polêmica e deveriam ler Cântares. Cântares fala das curvas da mulher, fala dos seios, da vulva, entendeu? Então, se a Bíblia cita esse livro, lógico que está aprovando, entendeu? Então, às vezes ela não é acariciada, às vezes ela não tem, por exemplo...
Tem mulheres que têm dificuldade de chegar a um orgasmo. Então, se o homem, né, se ela for uma pessoa que ela não é jogada, ela não é, sabe, aberta, o homem fica ali, né, vai chegar o momento dele e ela não alcançou, porque ela não teve coragem de falar. Falta entendeu? de diálogo aí nessa E eu relação. acredito que todo casal ele tem uma fantasia. Entendeu? Tem mulheres que têm uma fantasia, mas ela nunca fez porque ela não tem coragem de falar para o seu marido. O marido tem uma fantasia, mas ele nunca teve coragem de falar para sua esposa. Entendeu? Então, quando passa anos, a gente acha que a gente tem que fazer aquela coisa mecânica. E não pode ser dessa forma, entendeu? Tem realmente que continuar, entendeu? Usando outras coisas. O que mais tem hoje no comércio é roupas íntimas para essas coisas, fantasias, óleos, aqueles óleozinhos, aquelas pomadazinhas, entendeu? Para acelerar a ejaculação ou dar à mulher um prazer maior. Isso existe hoje, é a coisa mais fácil que tem. E tanto o homem quanto a mulher têm que serem muito abertos nisso aí, entendeu? E ela dizer, e ela falar, eu gosto assim, assim. Tem que falar, tem que se abrir, porque dessa forma acaba tendo preguiça de fazer sexo, né? Que é uma coisa assim, meio que estúpida, né? A pessoa ter preguiça, né? Mas eu também já tratei de uma mulher que ela fingia ter dores para não fazer o sexo, né? Hoje ela estava com dor de cabeça. Amanhã ela está com TPM. Depois ela menstruou. Depois ela está com uma dor de barriga. Ai, hoje as costas estão doendo tanto. Entendeu? E eu sou muito sincera. Uma certa vez eu cheguei para a mulher e disse assim, não, a coisa mais fácil que tem é você fazer sexo. O homem é mais difícil, mas a mulher é só abrir as pernas. Entendeu? Tudo isso, sabe, que nós estamos falando aqui não é uma coisa, coisa horrorosa, não. É para que a gente esclareça da maneira mais fácil, né, que ter relações no casamento é uma das coisas melhores que existe dentro do casamento. Entendeu? Então, a gente tem que saber como é que a gente vai lidar, tem que ter sabedoria para lidar com essa área. E saber as verdades, para estar dentro do contexto e legalizado. Uma pergunta, a senhora falou em fantasia. Casais cristãos podem ir no sex shop, comprar uns brinquedinhos, algumas coisas que entre quatro paredes fique só entre eles dois, ir em lugares exóticos, fazer na praia, dentro do mar, no mato. Aí... Fantasias, né? Pode ou não pode? Pode ou não. Só não aconselho o motel. Responder sobre a sua dúvida. Mas na praia, esse detalhe é pudor, isso é um crime. Em público é crime, né? Pra dizer, né? Agora sim. Certeza que tem ninguém, mas isso é um crime, né? Pudor, né? Realmente, é atentado ao pudor. Dentro do carro, mas quem não... Então, mas só entrou num detalhe aí interessante. Muito tem essa dúvida. E é algo interessante, porque às vezes já que é uma fantasia, mas como tem uma fantasia de ir para um motel? Então, por que não um motel? Porque, na verdade, o motel, naquela cama, deita N casais, né? Ali rola todo tipo de sexo, ali tem prostituta, ali tem adultério, né? Não estou discriminando prostitutas, entendeu? Não é isso o caso. Eu quero dizer assim, em termos de prostituição, né? E a prostituição... A prostituta pode ser uma mulher casada que esteja indo com um homem casado. Uma mulher casada que esteja, na realidade, indo com uma fantasia com um outro homem, sabe? Isso é prostituição. Isso é se prostituir. Entendeu? Não estou falando em termos das mulheres profissionais. Ou seja, a profissão, não? Mas sim a mulher que é casada. Mas uma mulher que está ali se prostituindo. Sim. Né? E uma série de coisas, né, que acontece dentro de um motel, querendo ou não, aquela cama é um leito maculado, né? Um lugar, é um ambiente, muita semente, muita semente, sabe, lançada fora.
e que você, muitas das vezes, pode se contaminar, né, com o ambiente. Então, sabe? Por exemplo, quando eu vou para um hotel mesmo, eu costumo orar nos quartos de hotel, porque eu estou ali, é um ambiente que está limpo, mas ali já teve várias pessoas ali dentro, e eu não sei o que aconteceu ali dentro. Então, eu tenho que limpar o ambiente que eu estou. Aí você diz assim, e no motel não pode fazer o mesmo? Não, porque ele já é preparado para aquilo. Ou seja, o motel para aquilo ali. O hotel não. Ele já está preparado, ele já está preparado para um altar de imoralidade, de todo tipo, toda perversão sexual está ali dentro, entendeu? Você vê, tem homens hoje que pegam meninas, né? Meninas, criança, e muitas das vezes levam para um motel. Pedofilia. Entendeu? Então, você vai deitar numa cama com sua esposa, onde houve um ato de pedofilia, né? Então, Justamente. o motel eu não aconselho, entendeu? Mas, Então, assim, eu vou voltar um pouquinho, porque é uma pergunta que ficou, nós já estamos indo para os Sim. finais, né? sim, Mas uma pergunta que ficou, e a senhora falou em relação à semente. sim, Então, quando o homem, a mulher, está vendo a pornografia, que é o adultério, se for casado, e ele ali está lançando semente fora. sim, Mas em relação a quem está casado, porque tem os métodos contraceptivos. Por exemplo, se o homem é casado, claro que assim, não no contexto espiritual, que a gente sabe que aquilo ali, você está lançando a semente para o demônio, tudo bem. sim, sim. Eu estou falando em relação, não nesse contexto, mas por exemplo, do casal. Porque eu vejo, porque eu estou fazendo essa pergunta? Que uma vez eu conversei com uma amiga de minha esposa, e ela é católica, ela disse que não deve se usar camisinha. Porque camisinha você está lançando a semente fora. O correto é você fazer uma tabela, que a tabela você não está perdendo a semente, teoricamente, Sim, você não está sim. perdendo a semente. A semente está sendo colocada nela, mas não está sendo gerado. Então, nesse contexto aí, o casal, como cristão, à luz da Bíblia, o uso da camisinha, porque você está descartando a semente. É Pecado ou não é? pecado. Na verdade, a semente está sendo lançada fora. É melhor que eles façam uma tabela. Então já estou no pecado, você já vai orar por mim, então. Eu já fiz isso esse tempo todo. Então já vamos pedir perdão aqui, pessoal. Ou seja, a irmã católica estava certa. Então já um seminário de cura, vou conversar com minha esposa, tá errado. Entendeu? Você pode até confessar e pedir perdão. Agora, não é uma condenação que está sobre você. Isso, porque não foi. Não foi ensinado. É Consciente. onde eu digo Isso. que as pessoas precisam ser orientadas, né, com relação a isso. Então, vocês não tinham essa verdade. Isso. Entendeu? E a Bíblia diz que tudo aquilo que não nos é dado não nos é cobrado. Né? Então, duas alegrias. Ou seja, não precisa usar camisinha e Deus vai me perdoar. Ô, glória. Mas é isso mesmo, Ítalo. Não, amém. Mas todas Mas as vezes aí- que a gente torna que... Verdade. Todas as vezes que a gente recebe uma verdade e a gente não pratica, vai para o pecado. Mas quando você recebe e você passa a praticar ela, então você está dentro do contexto bíblico, né? E aquilo que nós não sabemos foi na inocência. Amém, aprendi. Entendeu? Muito interessante. Bom saber. Na verdade, 3 alegrias. Viu? Primeiro, não usar camisa. Segundo, Deus vai me perdoar. E terceiro, não gastar dinheiro com isso. Então, vamos lá. E aí, Vitor Filho? E, assim, né? Já estamos indo para os finais, como eu tinha falado, né? Mas aí, apóstola, nesse caso, tem como se restaurar tudo isso? Tem. Tem como restaurar tudo isso, entendeu? Os passos o arrependimento, a confissão, né? O sacerdote é a parte principal não, primordial, né? E o casal querer, né? Então, por exemplo, no caso de uma união estável, você agora legalizou essa união e aí tem os seus filhos e aí o que é que acontece? Você casou, né? Então, você vai ficar diante do sacerdote, o sacerdote vai tratar isso aí, vai orar recolhendo todo aquele sangue que foi lançado, né, fora do contexto
espiritual, do contexto bíblico, né? E vai fazer o recolhimento daquele sangue. O sacerdote guia em meio à oração, né? E aí abençoa, fazendo a restauração das áreas da vida deles. Depois vem para a parte da família, se há filhos, né? Essa bastardia tem que ser quebrada sobre a vida deles, né? E ali tem um cativeiro que necessita ser destruído, né? E todas as áreas dos filhos, principalmente a área de relacionamento, tem agora que passar por um mapeamento, né? Porque tem deles que começam a ter uma vida sexual logo cedo, entendeu? Então, se já houve, a vida deles tem que passar por um mapeamento. E esse mapeamento, o sacerdote também é quem vai fazer a restauração de tudo ali, entendeu? Então, são papéis, né, do homem, da mulher e do sacerdote, né, principal para poder fazer uma restauração. E, havendo a restauração, tudo legalizado, tudo é restaurado. Agora uma pergunta polêmica. Sim. A senhora falou que há esperança, né, Ele é das polêmicas. há esperança de se restaurar, e existe um autor que é o sacerdote. Sim. Em algum momento também a senhora falou que existem sacerdotes não resolvidos. Sim. Para a nossa audiência entender, o sacerdote que ela enxerga hoje, né, como o seu sacerdote, como é que ela vai identificar nele se ele é uma pessoa bem resolvida? E aí vem minha segunda pergunta. A senhora conhece algum sacerdote mal resolvido? Não precisa dizer o nome. Mas, Não, jamais vou falar Eu mais. Mas vários. mas eu ainda insisti na primeira pergunta, porque assim, existe essa curiosidade da pessoa querer se acertar, a pessoa que está nos ouvindo aqui, né? Despertou esse interesse, esse arrependimento, e qual seria esse passo a passo, primeiro identificando quem são esses sacerdotes que vai ser colaborativo com eles, né? Então, quando eu falei de sacerdote mal resolvido, eu falo assim, às vezes o sacerdote, né, o pastor, ele é tão religioso, né, que aquela área para ele é, sabe, um tabu. Por exemplo, eu conheci uma mulher de uma denominação que o sacerdote orientou ela que pelo marido dela não ser cristão, ela teria que fazer um buraco no lençol, ela se cobria. Meu Deus, que ato terrível. Viu? Então, o homem tinha relações com ela dessa forma. E eu perguntei para ela, seu marido aceitou isso? Ele fala muita coisa, muita besteira e tal, mas faz. Esse homem tem prazer com essa mulher? Não. Entendeu? Então, se esse sacerdote, né, agora vamos um pouquinho mais além. Se esse sacerdote orienta uma pessoa da sua igreja ter esse tipo de comportamento dentro do seu casamento, aí eu fico imaginando como será o tipo de relação que ele tem com sua esposa. O que aconselhar, né? Entendeu? Então, esse é um sacerdote mal resolvido. Sacerdotes que andam em pecado, em adultério, é um sacerdote mal resolvido. Ele vai resolver o casamento do outro se ele está em pecado? Não é um exemplo, né? Ele não é um exemplo. Entendeu? Então, há situações, né, assim, que na verdade a gente tem que avaliar. Não tem como a ovelha, alguns são, né, dado conhecimento. Mas tem outros que, por um acaso, aparentemente vivem muito bem, então não tem como você identificar. Né? Então, como é que você identifica? Chegando para ele, para saber como é que você vai conversar esse assunto. Entendeu? No comportamento dele, você vai saber se ele é uma pessoa aberta para essa área ou não. Porque tem muitos que não são. Entendeu? Então, quando eu falo de sacerdote mal resolvido, eu falo nessa área. E falo também de sacerdotes mal resolvidos por conta de que essa área dele, ele é tão religioso que essa área dele é uma área pesada, não tem satisfação. A verdade é essa. Porque a área sexual é uma área para lhe trazer alegria,
entendeu? Para lhe trazer vida, lhe trazer um bem-estar. Então, tem homens que não são bem resolvidos nessa área, porque a sua mulher está tão impregnada de religião, entendeu? Que ela é uma pessoa que ela não usa uma lingerie sensual, entendeu? Uma lingerie sensual, que isso não é pecado para mulher nenhuma. Ela está ali com o seu marido. Ela está fazendo o ato sexual. Uma lingerie sensual vai ser pecado se só está ela e ele, né? Então, se a mulher não pratica os desejos dela, é aquela coisa mecânica e obrigatória, é um sacerdote mal resolvido, porque todo homem e toda mulher tem suas fantasias sexuais, sim. E é por isso que muitos buscam fora. Entendeu? Qual foi a outra pergunta que eu esqueci? Se a senhora conhece sacerdotes mal resolvidos. Conheço. Tá, então, para as pessoas hoje que estão no mundo cristão, fica fácil identificar como abordar, mas quem hoje não está numa igreja, né, como é que ela vai restaurar, né? O que seria a pergunta de Ítalo? Como é que ela vai buscar esse caminho? Não tem a figura do sacerdote. Tem como buscar na ciência, ou ela mesmo orando com seu cônjuge? O que fazer? Tem que ser na igreja para restaurar ou não? Não, eu falo assim, sabe, Ronaldo? Vamos lá. Quando o casal é cristão, ele tem como fazer isso. Tá. Quando o casal não é cristão, acredito que não há nele um interesse. Aí você diz assim, vamos supor que ele vai ouvir esse podcast. E aí eles se interessem. O que é que eles devem fazer? Isso. Eles devem procurar alguém que ajude eles. Porque não é preciso só, por exemplo, se uma pessoa fora da igreja necessitar de uma ajuda em uma área dessa, e ele vier buscar minha ajuda, eu não vou ajudar porque eles não são da igreja. Não existe isso. Se alguém que está fora da igreja quer se alinhar nessa área e ele quer buscar alguém para ajudar, você tem que ajudar. Entendeu? É um casamento que está sendo curado. Você não tem que olhar só. Não, essa pessoa tem que vir para a igreja, não. Quem sabe até depois de um casamento restaurado, se eles agora não passem a viver, né, de maneira correta, mesmo na sua fé, entendeu? Entendi. Ok, então. Então, queria agradecer, né? Antes de tudo isso, queria que vocês estão aí nos assistindo, que compartilhem, siga as redes sociais, @Fala Sério Podcast Oficial, todas as redes sociais, curta, compartilhe, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Gostaria de agradecer a vocês, né? Agradecer a nossa convidada, a apóstola. Já é a segunda vez aqui, teremos outras oportunidades e outros temas, com certeza. Obrigada. Agradecer ao Naldo Saí e boa noite a todos. Tchau, tchau. Muito obrigada a todos. Valeu, gente. Aqui.